Então, na última aula, nós estávamos falando do teorema do valor médio de Lagrange e uma leve generalização do teorema do valor médio de Cauchy. Então, o teorema do valor médio de Lagrange afirmava que, dado uma função suave no intervalo aberto AB, então existe um x0 nesse intervalo, tal que a derivada nesse ponto x0 coincide com a taxa de variação média da função no intervalo AB. Era isso que dizia o teorema do valor médio. E então isso daqui é o teorema do valor médio de Lagrange. Uma leve generalização, você não tem somente uma função f, mas também uma função g, também definida no intervalo AB, tá certo? E então, nessas condições também existiria um intervalo em AB, tal que não mais a taxa de variação média da função f, mas, vamos dizer assim, a diferença relativa entre as duas funções naquele intervalo, Isso aqui é, digamos, a diferença relativa entre as duas funções, Naquele intervalo, vai ser igual, vai ter algum ponto nesse intervalo, algum ponto x0, tal que essa diferença relativa vai ser igual à derivada da função f naquele ponto x0 dividida pela derivada da função g naquele mesmo ponto x0. Então, esse aqui é uma leve generalização, que é o teorema do valor médio de Cauchy. Certo? Então, o teorema do valor médio de Lagrange, a função é como se a função g de x fosse o próprio x, o que me produz essa noção típica aqui, de noção clássica de taxa de variação média. Se eu deixo a função g ser genérica, eu perco essa taxa de variação média da função f e dou lugar para uma diferença relativa dos da variação das funções naquele intervalo. Não é isso? Que vai ser, portanto, igual a isto aqui, que é o que? Ou seja, uma generalização, então. E agora, com essa ferramenta aqui, nós podemos finalmente generalizar, dar uma forma melhor para o resto da expansão de Taylor. Então, vamos escrever aqui a expansão de Taylor como nós a tínhamos antes de a gente começar a falar do teorema do valor médio, Vamos escrever aqui, por exemplo, de segunda ordem. De segunda ordem seria dizer que na vizinhança de um ponto x0, ou seja, a função f é avaliada numa perturbação do x0 mais alguma coisinha ou menos alguma coisinha, isso daqui pode ser aproximado por se for de segunda ordem, uma parábola, Se for de ordem 3, uma cúbica e assim por diante. Então, se a gente fizer uma aproximação de ordem 2, a gente viu que seria f de x0 mais f' de x0 vezes h mais f duas linhas de x0 vezes h ao quadrado sobre 2 fatorial, Não é isso? E aí, isso daqui, então, é a aproximação de segunda ordem. Isso daqui é um A, é um número. Isso daqui é um B, que é também um número constante, certo? E isso daqui é um C, que também é um número constante, Então, você tem algo do tipo A mais BH mais CH ao quadrado, que é um polinômio em H. Portanto, uma aproximação parabólica na vizinhança do ponto x0. Isso daqui, então, isso aqui a gente está vendo aqui como uma função de H, Então, isso daqui como uma função de H, porque o x0 está fixo, está parado ali o x0, a gente está perturbando em torno do x0. Então, o que está mudando é essa perturbação H.
Então isso daqui é uma mera função de h, que é então aproximada por esse polinômio quadrático, certo? E, claro, aí tem o resto, né, que é o astro das nossas discussões hoje, pelo menos, que eu havia escrito como h quadrado, então acompanha esse último, né, vezes um dth. O que era especial sobre o dt é que ele vai a zero quando o h vai a zero. Isso era a única coisa que fazia esse dt especial, não sei mais nada sobre ele. E, portanto, surgiu essa necessidade de dar uma expressão mais significativa para esse d. A gente sabe que isso daqui vai a zero de uma certa forma, isso daqui também vai a zero de uma certa forma. Então isso daqui vai a zero, né? Vai a zero mais rápido do que h ao quadrado vai a zero, né? Vai a zero um pouco mais rápido que Então, como é que h ao quadrado vai a zero? H ao quadrado é isso aqui, né? Então, as funções que vão a zero conforme h ao quadrado são funções constantes vezes h ao quadrado na origem. Então, o que eu estou dizendo aqui esse cara aqui, ele vai mais rápido, né? Ele deita mais rápido. Ele deita um pouco mais rápido. E o que nós vamos ver agora é que na verdade, isso daí, se a gente assumir que a função f tem um derivado de ordem 3 também, porque até aqui eu usei só ordem 2. Então, esta expressão aqui, ela é válida para toda função que tem até segunda derivada contínua, né? Mas, se eu exigir um pouco mais, se eu exigir que a função também tem derivada de ordem 3 no ponto x0, então eu vou descobrir, na verdade, que esse resto não só vai a zero mais rápido que h ao quadrado, como de fato vai a zero como h ao cubo, que é mais rápido que h ao quadrado, né? Então, o que nós vamos fazer agora é escrever explicitamente isso, né? Nós vamos escrever esse resto, então, em termos da derivada de ordem 3, mas não em x0. Não em x0. Veja que aqui na aproximação de segunda ordem, as derivadas estão avaliadas todas em x0. Mas o resto ele vai agora, na nova forma que nós daremos a esse resto, conter a derivada terceira da função f, no entanto, não aplicada ao ponto x0, mas a um outro ponto, a um ponto que está entre x0 e x0 mais h, um ponto que eu não sei, né? Da mesma forma, no teorema do valor médio, falava que f de b menos f de a sobre b menos a é igual a f' aplicado em algum ponto lá no meio do intervalo. Um ponto que eu não sei, mas que tem que existir, que vai ser a mesma coisa. Então você vê a conexão que vai ter com o teorema do valor médio, né? Eu vou produzir aqui a derivada de ordem 3, num ponto que eu não conheço, mas eu sei que tem que existir no intervalo x0, x0 mais h. Tá bom? Então, vamos considerar como que a gente quer melhorar esse cara aqui. Vamos considerar ele, ou seja, vamos jogar tudo isso daqui para lá, certo? Então, o que eu estou dizendo é que o que é o dt em h? O que é esse resto aí que a gente quer dar uma melhorada? Isola ele nessa equação aqui. Ele vai ser, então, f em x0 mais h, menos f em x0, menos f' em x0 vezes h, menos f duas linhas em x0 sobre 2 fatorial, né? Vezes h2 dividido por
H2. Certo? Então, isto é o D de H. Só que, como eu acabei de dizer, lembra que eu acabei de falar que o dt de H ele vai a zero quando H vai a zero? E que, na verdade, o que nós vamos obter é que esse todo aqui vai a zero como H ao cubo. Então, o que eu estou dizendo é que o dt, nós vamos descobrir que ele vai a zero como H ao cubo. Então, eu já vou pôr um 3 aqui. Então, o que está sendo dito é que o modo como esse dt de H vai a zero, ele vai a zero, na verdade, como H. Né? Claro que nós temos que assumir que a derivada terceira exista, né? Para que isso seja possível. Senão, esse dt de H não pode necessariamente ser expresso em termos de uma derivada, né? Porque a derivada não existe. Mas se ela existir, então esse cara aqui ele vai ser um sujeito que vai a zero como H. Então é por isso que eu já estou providenciando um H a mais aqui. Tá bom? Porque... Bom, vocês vão ver então. Então, isso daí é o resto. Tá certo? E... Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir que esse resto, que quando o H vai a zero, esse resto aí ele vai tender a um número. Então, eu quero calcular o limite quando o H vai a zero desse negócio aí. Não é? Quero calcular o limite, por assim dizer, né? Ou alguma coisa assim. Quero saber o que acontece com esse quociente aí quando o H vai a zero. Tá bom? Então, para isso, nós vamos usar o teorema do valor médio de Cauchy. Né? Nós vamos tome como uma função f maiúsculo de x, como uma função f maiúsculo de h, tá certo? Exatamente um membro superior ali. Então, peraí, deixa para ficar mais fácil. Então, chame este cara aqui todo, esta função de f chame isso aqui de f de h, f maiúsculo de h. O x0 está fixo, lembra disso, o x0 está fixo. O que está mudando aqui é o h, uma perturbação em torno do x0. Né? Então, o que isso é uma função de h, só que o x0 não muda, certo? E o que é o f avaliado em zero? O que é o f avaliado em zero? F avaliado em zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser f de x0, então isso aqui vai se anular, ou seja, é zero. Tá bom? Então, se eu definir o f de h como esta função aqui, o f de zero é zero. Certo? Agora defina uma função g maiúsculo. Eu vou colocar a função g maiúsculo de h como h ao cubo. Então, g de zero também é zero. Então, isso significa que este quociente aqui pode ser expresso como f maiúsculo em h, que é o próprio numerador dessa fração aí, menos f de zero, que é zero. Então, é o próprio f de h. Isso aqui é dividido por g de h menos g de zero. Então, agora você vê por que eu fiz isso. Porque, obviamente, eu simplesmente estou arranjando as coisas para que eu me coloque na situação do teorema do valor médio de Cauchy. Então, eu simplesmente defini funções aqui para que eu pudesse escrever isso aqui dos termos do teorema do valor médio de Cauchy e aplicá-lo. Então, não há nada de sobrenatural no que eu fiz aqui. Eu simplesmente estou me adaptando, estou fazendo tentativa e erro, etc., para ver como é que eu vou colocar isso na forma adequada. Então, agora, pelo teorema do valor médio de Cauchy, o que a gente ganha aqui? Veja, aqui, você tem a taxa de variação relativa entre as duas funções. Então, tem que existir um ponto no intervalo
né? Tal que essa taxa de variação relativa vai ser igual a esse quociente entre as derivadas nesse ponto dentro do intervalo. Então, pelo teorema do valor médio de Cauchy, né, vai existir então um x0 no intervalo, um x0 não, vamos usar um h, eu vou usar h como é de ordem 3, né? Eu vou usar um H3. Existe um ponto H3 qualquer no intervalo 0H, tal que pelo teorema do valor médio de Cauchy, isso daqui vai ser igual então ao F' aplicado nesse determinado H3 entre 0 e H dividido pelo G' nesse H3. Certo? Então eu preciso calcular as derivadas de f e g. Tá certo? Preciso calcular as derivadas de f e de g. Deixa eu só trocar esse H3 por um H1, porque vai ficar mais natural. Certo? Existe um H1 em 0H, então tanto faz, é um H whatever, aí, só para... É um cara que está lá no meio. Se vai ser 1 ou 2, é só para ficar mais harmônica as expressões. Então, então isso daí que está dizendo o termo do valor médio de Cauchy. Então, para avaliar isso daí, eu preciso computar a derivada. O que é a derivada da função f maiúsculo de h? Se você prestar atenção, você tem várias constantes ali, né? Na primeira expressão, que é o f de x0 mais h, qual que é a derivada de f minúsculo de x0 mais h com respeito a h? Você usa a chamada regra da cadeia, né? E, portanto, o que você vai descobrir é que o f', o f maiúsculo em h1, dividido por g' maiúsculo em h1, vai ser igual a derivada em x0 mais h1, né, que eu derivei esse pedaço aqui com respeito a h e apliquei em h1. Não é isso? E deu isso aí. Depois, isso aqui é uma constante 0, constante vezes h, constante. Então, isso aqui vai dar 0, isso daqui vai dar f' de x0. Então, menos f' de x0. E a derivada disso daqui, em h1, vai dar o quê? 2, né? Derivada de h ao quadrado é 2h. Então, aplicado em h1, 2h1. Vezes aquela constante ali, f duas linhas de x0 sobre 2 fatorial. Sobre a derivada de g em h1, que é 3h1 ao quadrado. Tá certo? Né? Então, o que vai acontecer então? Isso daqui vai ser igual, só simplificando, né? F' de x0 mais h1 menos f' de x0 menos aqueles 2 ali vão cancelar, vai ter menos h1 f duas linhas de x0 sobre 3h1 ao quadrado. Né? Certo? Tá bom? Agora, se eu realizar exatamente o mesmo passo que eu fiz anteriormente, eu chamo isso daqui de uma nova função f maiúsculo, isso daqui de uma nova função g minúsculo, certo? E daí eu uso o teorema do valor médio de Cauchy novamente. Então, como antes, certo? Como antes, o que vai acontecer? Eu vou descobrir que vai existir agora um H2 entre 0 e H1. Tá ok? Então, isso daqui vai ser igual. Então, agora a derivada vai subir. Então, isso aqui vai ser igual a f' x0 mais h1
E quando eu derivo, esse daqui vai ser 0, e esse daqui vai sobrar só o f duas linhas de x0. E agora vai ficar 3 vezes 2, avaliado em H2. Deu para entender? Então, eu apliquei o teorema do valor médio de Cauchy aqui. Descobri um H1, né, que tem que ter lá dentro do intervalo, que vai fazer coincidir com isso. E daí eu ganhei isso aqui. Avaliando esse cara aqui, eu ganhei isso. Né? E agora, o que eu posso fazer é exatamente aplicar aqui o mesmo raciocínio que eu apliquei aqui. Define um F maiúsculo, um G maiúsculo. Só que agora, aqui não vai ser mais H, vai ser H1. Né? Então, você troca H por H1, você vai obter agora um H2 que está entre H0 e H1, que vai ser igual a isso. Então, o que você tem nesse instante é um F duas linhas de x0 mais H2 menos o quê? Desculpa, aqui é 2, né? Certo? Então, menos o quê? F duas linhas em x0 sobre 3 vezes 2, que é o 3 fatorial, né? H2. E agora eu aplico de novo, né, o teorema do valor médio. Agora não precisa nem ser o de Cauchy, pode ser o teorema do valor médio comum, porque eu fico com H menos 0 aqui. Isso aqui vai ser a taxa de variação média da função f duas linhas, da função f maiúsculo de H, dada por isso. Então isso daqui vai ser um f maiúsculo de H ou sobre H menos 0. Né? Então aqui é o teorema do valor médio comum. Tá certo? Não precisa nem ser o de Cauchy. Então vai existir o quê? Vai existir agora um H3 entre 0 e H2. Tal que então isso daqui vai ser finalmente a derivada agora terceira em x0. Deixa eu escrever aqui embaixo. A derivada terceira em x0 mais H3 sobre aquele 3 fatorial que sobrou ali. Porque isso aqui é o que me dá o teorema do valor médio, mas tinha aquele 3 fatorial. Tudo bem? Então é isso. Então o que eu descobri? O que eu descobri é que esse camarada aqui, eu pude expressá-lo como o quê? Aplicando o teorema do valor médio de Cauchy sucessivamente, eu pude expressá-lo como isto. Ou seja, o dt de h, ele vai ser 1 sobre 3 fatorial vezes a derivada terceira de x0 mais um h3 para algum h3 que está entre 0 e h, porque o h3 estava entre 0 e h2, e o h2 estava entre 0 e h1, e o h1 estava entre 0 e h. Então é claro que o h3 estará entre 0 e h. Então é isso que eu queria. Eu dei um significado para o resto, em termos da derivada terceira. Então a função, para que eu possa expressar o resto dessa forma, tem evidentemente que possuir a derivada terceira. Então, nós agora escrevendo o teorema de Taylor na sua glória máxima, para a ordem 2, seria f, uma perturbação do x0, seria o f avaliado em x0, mais derivada primeira, pode colocar um 1 fatorial aqui só para ficar simbólico, para ficar indutivo, vezes h, mais a derivada segunda em x0 sobre 2 fatorial vezes h ao quadrado, e agora o resto.
né? O resto que era h ao cubo dt de h, né? Vai ser então h, vai ser o dt de h. Então a derivada terceira, só que não no x0, no x0 mais um h3, né? Vezes h ao cubo, né? Isso aqui sobre 3 fatorial. Então esse aqui é o nosso resto, chamado resto de Lagrange, né? Porque provavelmente foi derivado do termo do valor médio de Lagrange, não é isso? Então era isso que a gente queria. Então, obviamente que para a ordem, se você tem até n derivadas, se você tem até derivada de ordem n, então você teria essa expansão aqui, f de x0 mais h, igual a f de x0 mais f' x0 sobre 1 fatorial, né, vezes h, mais derivada de ordem n de x0 sobre n fatorial vezes h a n. Agora, assumindo então que a função tenha n mais uma derivadas, você pode escrever o resto aqui, o resto de Lagrange. Que será o quê? Que será f de ordem n mais 1, avaliado não em x0, mas em algum ponto entre o intervalo x0 e x0 mais h. Ou seja, um x0 mais um certo h aqui. Um h que eu vou chamar... A gente estava chamando de h n mais 1. Eu vou chamar de h aqui só para ser mais fácil. É claro que o que eu estou dizendo é o seguinte. O x0 mais h tio, ele está no intervalo x0 mais h, obviamente, que é equivalente a dizer que o h tio está entre 0 e h, certo? Então, dividido por n mais 1 fatorial vezes h a potência n mais 1. Certo? Então, isso daqui é o teorema de Taylor com o resto de Lagrange. Certo? Pois bem, isso daqui é um número, né? É um número qualquer. E esse número depende do quê? Depende do x0, depende da função, claro, mas depende do x0 e do x0 mais h, depende do ponto inicial e do ponto final. Então, esse número ele vai evidentemente mudar conforme você vai mudando o h. Isso é óbvio. Só que se a derivada de ordem n mais 1 ela não se comportar loucamente, essa derivada de ordem n mais 1 ela vai ser um número limitado. Dentro do intervalo grandão, ela vai ter um limite. Então, você pode, né, dentro de um intervalo grandão, falar, isso daí é dominado por uma constante. Aí, então, não é uma coisa que está crescendo loucamente. Certo? Então, isso leva à seguinte notação. Deixa eu fazer aqui. Então, aqui você tem, vamos dizer, a nossa função. Aqui você tem uma curva da função f, né? E aqui o ponto... Aqui um ponto x0. Né? Aqui um ponto x0. Aí digamos que aqui você tenha um intervalo grandão. Intervalo bem grande, sei lá, não interessa. Uma coisa um espaço seguro, certo? Então, o que a gente pode afirmar, né? Digamos que eu queira fazer expansão de ordem 3. Quero expansão
de ordem 3. Então, a expansão de ordem 3, o que vai acontecer? Ela vai ter até a derivada terceira, ela vai ser aproximado por um polinômio de grau 3 e o resto vai ser com a derivada quarta. O resto vai ter a derivada quarta vezes h quarta, não é isso? Tá certo? Então, o que certamente ocorre? A derivada quarta... Vou escrever assim, vai. A derivada quarta, é claro que ela é um número dominado por uma constante nesse intervalo amarelo aqui, né? Esse intervalo amarelo pega o valor máximo da derivada quarta, certo? Então, o resto que é f a quarta no x0 mais um determinado h sobre 4 a quarta, é claro que isso daqui vai ser dominado por uma certa constante no intervalo grandão. Eu estou considerando f a quarta no intervalo grandão, estou pegando o valor máximo, estou falando, no máximo tal coisa, né? Então, o que você pode afirmar do resto? O que você pode afirmar do resto? É claro que o resto vai ser dominado por uma constante h quarta. Não é isso? Uma constante h a quarta. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o comportamento do resto, nesse intervalo amarelão, é dominado por um polinômio de ordem 4 em h. Polinômio de ordem 4 em h. Então, o que é isso aqui? Então, o que você pode afirmar sobre esse cara aqui? O que você pode afirmar sobre esse cara? Melhor, deixa eu fazer um desenho. Esse resto aí, se o x0 está fixo, claro, né? Esse resto, que é então f a quarta de x0 mais h sobre 4 fatorial h quarta, esse cara aqui é um resto de h, né? É um resto de h. O que eu acabei de falar é que esse resto de h, em valor absoluto, ele é dominado por uma certa constante vezes h quarta. O que isso significa graficamente? Graficamente significa isto aqui. Que no nosso intervalo amarelão, aqui, um intervalo grandão ao redor do x0, é um intervalo de conforto, né? Que você vai tomar o valor máximo do resto. Então, o que está dizendo é que esse R ele é dominado por uma função do tipo constante vezes h quarta. Como que é uma função constante vezes h quarta? Uma função constante vezes h quarta é uma coisa mais ou menos assim. Mas se eu estou dizendo que esse cara aqui em valor absoluto é menor que aquilo ali, isso significa dizer que que ele está entre esses dois valores, não é? Então eu também desenho aqui o menos uma certa constante vezes h quarta. Então isso daqui é uma certa constante h quarta, menos uma certa constante h quarta. E o R, então, ele vai estar sempre dentro desses dois negócios aí, essas duas curvas. O R, então, ele vai ser uma coisa, tipo, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser isso aqui, ó. Mas ele tem que estar sempre dentro aqui. Entendeu? O resto, esse resto aí de ordem 4, ele tem que estar dentro dessas duas coisas aí. E por que isso é importante? Porque isso está dizendo que a maneira como ele tende a zero. Ele tende a zero rápido. Ele tende a zero
pelo menos como h quarta, é isso que está dizendo para mim, né? Então, significa que a aproximação de Taylor de ordem 3, né, ela vai ter um resto que está abaixo que vai a zero, pelo menos como h quarta. Pode ser que vá mais rápido, mas pelo menos como h quarta ele vai a zero. Entendeu? E então isso significa que para h suficientemente pequeno, essa coisa vai bem rápido, a zero bem rápido, né? E isso leva a uma notação que é a seguinte: o resto então de h, eu vou dizer que ele é uma coisa de ordem h a quarta, com esse O maiúsculo. E o que significa o que esse O maiúsculo diz então? Exatamente isto. Isso que é O maiúsculo. Uma coisa de ordem h quarta é isso aqui. Isso aqui é uma coisa de ordem h quarta. Claro que o x0 está fixo aqui, né? Entendeu? Então eu tô olhando só, o que está mudando aqui para mim é só o h. O que está andando um pouquinho para trás, um pouquinho para frente é só h. Então uma coisa de ordem h quarta é uma coisa que está espremida, né? Que tá, né, nesse sanduíche entre duas curvas do tipo constante vezes h quarta. É isso que significa ordem h quarta, né? É uma coisa que está comprimida, sanduichada entre duas curvas constante vezes h quarta. Isso é uma informação muito importante para aproximação, né? Que quando o h tende a zero, você tem uma medida da velocidade de convergência. Isso vai ser fundamental para os métodos numéricos de equações diferenciais que generalizam o método de Euler, como nós vamos ver no próximo vídeo. Certo? Então isso daqui finaliza essa abordagem do método, desses teoremas aí relacionados à expansão de Taylor. Nós estamos em posse, finalmente, da expansão de Taylor na sua glória total. Eu fiz, acho que em detalhes consideráveis, teorema do valor médio, teorema de Taylor, porque esse é um tópico que acho que muitas pessoas não têm uma certa confusão, não sabem exatamente o que está acontecendo. Então eu fiz esses 2-3 vídeos em detalhes sobre a expansão de Taylor até a gente conseguir o resto de Lagrange, para que então a gente possa manipular isso com confiança. A gente sabe o que está acontecendo, sabe qual que é a ideia, a aproximação de ordem, a aproximação por polinômios, né? Então, e principalmente esse resto aqui, né? Esse resto aqui, que é então expresso em termos da derivada de ordem n mais 1. Né? Então, se você quer aproximar por um polinômio de ordem n, você vai precisar de n, que a sua função tenha n mais 1 derivadas numa vizinhança do ponto x0. Né? Para que você possa expressar o resto, que vai, então, ser um resto de ordem hn mais 1. Né? Isso daqui é um resto de ordem HN mais 1, certo? Então, conforme eu aumento o grau do polinômio, né, é claro que a aproximação vai ficando cada vez menor, porque o resto que avalia o erro cometido, quando eu estou próximo do x0, ou seja, quando o h está próximo de zero, ele vai para zero muito rapidamente, né, conforme a ordem do polinômio é alta, ordem n, certo? E esse resto é então expresso através de um ponto desconhecido no intervalo x0, x0 mais h. Ou seja, é um ponto x0 mais h til, onde esse h til está entre 0 e h, ou seja, é um ponto interior. Né?
certo? Então isso daqui, no final das contas, é o quê? Uma generalização do teorema do teorema do valor médio, né? Para ordens bastante altas. O que é o teorema do valor médio para ordem zero, né? É f de x0 mais h igual a f de x0 mais f' de x0 mais h til h. Isso daqui é o teorema do valor médio, né? Este x0 mais h til é um ponto qualquer entre o x0 e x0 mais h. Então, isso daqui pode ser expresso como f de x0 mais h menos f de x0 sobre h igual a f' num certo ponto interior. Isso daqui é o teorema do valor médio, que, expresso dessa forma, né, nos remete mais à expansão de Taylor. Então, a expansão de Taylor nada mais é do que uma generalização do teorema do valor médio, em que a derivada avaliada num ponto desconhecido é jogada lá para frente. Não é isso? Então, é bom ficar com isso na cabeça, que a expansão de Taylor é uma generalização do teorema do valor médio. Você aproxima a função por um polinômio e aí existe um erro cometido que vai ser expresso em termos de uma derivada num ponto interior do intervalo em que a aproximação está sendo feita. Tá bom? Então eu vou parar por aqui. Na próxima a gente então volta ao método de Euler para generalizá-lo para ordens em diversas formas, tá? Através da expansão de Taylor. Então, tchau, tchau.